Olá, terceiro ano, dando início ao nosso plano de estudo tutorado, volume 7. Nossa aula de hoje é matemática. Nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Há muito tempo atrás, não havia instrumentos para realizar medidas de comprimento. Então, as pessoas usavam as medidas baseadas com partes do nosso corpo. Por exemplo, o nosso pé, o palmo, o passo, a braça, né, que são a distância entre o braço e o outro aberto, a polegada e a jarda, que é a distância entre o alto da cabeça e a distância do braço estendido. Só que com isso dava muita diferença nas medidas, porque o tamanho do pé de uma pessoa é diferente do outro, a mão também, as partes do corpo de um adulto é maior que de uma criança. Então, surgiu aí as medidas de comprimento padrão. Então, vamos lá na nossa atividade. Vamos medir o comprimento da sala de sua casa. Você e um adulto de sua família vão percorrer a distância referente ao comprimento da sala de sua casa e vai contar a quantidade de passos que deram. Depois você vai anotar na tabela o nome de vocês e a quantidade de passos que deu cada um. O adulto da sua família e vocês deram a mesma quantidade de passos para medir a sala de sua casa? Por quê? Então, você vai responder aí. Na atividade 2, Vitor vai usar os pés para medir o comprimento de uma colchonete. Por isso, ele colocou um pé na frente do outro e vai trocá-lo de posição até chegar ao final. Quantos pés faltam para que Vitor consiga terminar de medir esse comprimento? Quantas vezes o pé de Vitor vai caber no comprimento? Pedro e o avô estão usando o palmo para medir o comprimento de uma prateleira. Sobe. Quem tem o palmo maior, o Pedro ou o seu avô? Por que Pedro e o avô encontraram medidas diferentes? Foi o que nós falamos ali, né? Se uma pessoa tem a mão ou os pés maior que o outro, vai dar diferença, né? Então, você vai anotar aí. Na régua, ela apresenta o seguinte: milímetro, que é a distância daquele tracinho menor que você vê na régua. E o centímetro é a distância entre um número e outro. Então, quantos milímetros cabem em 1 centímetro? Pega uma régua e você vai olhar e vai anotar. A régua, ela é uma medida de comprimento e as unidades de medidas da régua é o centímetro e o milímetro. Pode subir. Em 1 centímetro há 10 milímetros. O símbolo do centímetro é cm e o do milímetro é mm. Escreva o comprimento de cada um dos objetos representados a seguir em centímetros e em milímetro. Na atividade 5, Lúcia e Breno estão usando a régua para medir o comprimento do mesmo giz de cera. Veja como cada um deles mediu. Olha a medida que a Lúcia utilizou e a medida que o Breno. Quem mediu corretamente o comprimento desse giz de cera e por quê? Quantos centímetros mede cada giz de cera? Então, você vai observar os desenhos e vai responder. Então, é isso. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre medidas de comprimento e faça a sua atividade com bastante atenção e nos encontramos na próxima aula.